Olá, saudações a todos, eu sou o professor Lester e o nosso tema de hoje é extremamente importante porque ele fala de gestão do tempo e de produtividade. E a pergunta de hoje é: você quer realmente assumir o controle do seu espaço e principalmente da sua produtividade? É isso que a gente vai tratar hoje e tentar te dar algumas dicas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse capítulo da nossa jornada do conhecimento da gestão e do empreendedorismo. E hoje, como a gente vai falar de gestão do tempo e de produtividade, a gente vai tentar derrubar um mito que ele é muito comum. A ideia de que, embora você possa ser capaz de organizar o seu próprio espaço no seu entorno, a empresa ou o local onde você trabalha nunca vai ser um lugar organizado. É isso que a gente vai tentar derrubar a partir de agora. Por quê? Porque essa mentalidade geralmente ela limita a sua produtividade, limita o seu desempenho e bota amarras que você não consegue voar mais alto. Afeta a sua produtividade e principalmente a sua satisfação no trabalho que você está desempenhando. E daí o que a gente quer a partir de agora é que você possa conseguir tomar as rédeas dessa situação e assumir o controle no seu ambiente de trabalho, pelo menos no seu microcosmo, no espaço, no entorno onde você fica. O segredo para uma vida pessoal e profissional muito mais satisfatória é dominar essa maneira como você realiza o seu trabalho. E é baseado nisso que a gente vai contar mais uma fábula que eu espero que vocês consigam identificar os 3 pontos principais. Anotem, porque a gente vai discutir cada um deles logo depois. Então, a nossa fábula de hoje é sobre o coelho, a floresta e a revolução organizacional. E aí a gente começa que era uma vez um coelho chamado Carlos e que vivia numa floresta aparentemente caótica. Ele trabalhava em uma toca que era desorganizada e muitas vezes sentia que a bagunça atrapalhava aquela produtividade dele no dia a dia. Mas um dia, um sábio cervo veio visitar essa floresta e notou o Carlos meio desanimadão tal, e resolveu chamar ele para conversar. Ele falou para o Carlos o seguinte: você sabe, Carlos, a desorganização não é a única maneira de você sobreviver. Pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças. E aí, o Carlos, intrigado com aquilo que o cervo falou para ele, perguntou: mas cervo, o que eu posso fazer? A floresta toda está assim, não sou só eu não. E aí o cervo explicou: comece com aquilo que você pode controlar. Comece no pequeno, para poder dar o reflexo no grande. Por exemplo, você pode organizar a sua própria toca, você pode criar espaços para tudo que é importante, o que não é importante você coloca em outro lugar, e além disso você pode reunir os seus amigos da floresta para fazer pequenas melhorias nas áreas que sejam comuns, que não sejam dentro da sua toca. Carlos resolveu seguir o conselho daquele cervo. Organizou a sua toca, criou um espaço de trabalho extremamente produtivo e, com a ajuda de todos os seus amigos, começaram a fazer essas pequenas melhorias na floresta, como, por exemplo, arrumar uma trilha, criar uma área de recreação, entre outras. Dentro de muito pouco tempo, a floresta logo se transformou em um lugar muito mais organizado e, principalmente, muito mais produtivo. Então, depois dessa fábula que eu acabei de contar para vocês, vocês conseguem tirar alguns ensinamentos ou alguns próximos passos em relação ao que aconteceu com o coelho Carlos na nossa fábula? Então, o primeiro deles que eu acho que é fundamental é o seguinte: estabeleça um horário de descanso. Para você ter uma melhor gestão do tempo e uma maior produtividade, não adianta você pura e simplesmente ficar trabalhando o tempo todo. Você tem que ter momentos de descompressão, momentos de parar, de relaxamento, para que você possa daí, quando você voltar, você conseguir um foco maior. Então, Carlos, enquanto resolvia os problemas da floresta, entre um trabalho e outro, ele tinha que parar para poder aumentar a sua produtividade quando ele tivesse focado. O segundo ponto que eu acho que é fundamental quando a gente tenta organizar a nossa região do trabalho e consegue fazer uma melhor gestão do nosso tempo é reduzir as interrupções. Então, como o Carlos resolveu organizar a sua toca, você pode fechar a sua agenda para
evitar determinadas interrupções. Porque aí, naquele momento que você está parado, você está focando pura, única e exclusivamente no problema que você tem. Isso pode envolver, geralmente, a definição de alguns limites ou até mesmo ter que trabalhar remoto, como a gente está muito acostumado hoje em dia. E, finalmente, um terceiro ponto que eu acho que é fundamental é você saber distinguir o possível do impossível. Tá certo que o Carlos no início achava que era impossível organizar a floresta inteira. Ele conversando com o servo trouxe a possibilidade de realmente conseguir fazer aquilo, o que se mostrou viável e que o Carlos conseguiu resolver. Mas dependendo do tamanho do desafio, ele é impossível de se resolver, pelo menos com os recursos que cada um de vocês possui na mão. Então, saber o que é possível, diferenciando do que é impossível, é extremamente importante para que você não gaste energia e não envie esforços naquilo que não vai dar resultado. Então você foca exatamente naquilo que você pode fazer, na tua área de conhecimento, na tua zona de influência, para que você tenha os melhores resultados. Então, depois de tudo isso que eu comentei, dos 3 pontos que eu identifiquei, vocês identificaram algum extra que eu tenha deixado passar? Ou pior, vocês discordaram de algum desses que eu acabei comentando? Por favor, comenta aqui e acrescenta conhecimento para o nosso canal. Coloca nos comentários para que outras pessoas possam ter acesso a isso e que a gente possa enriquecer cada vez mais o conhecimento que a gente tenta passar por meio desse canal. Eu vou analisar cada um dos comentários e responder a cada um de vocês, agradecendo principalmente por fazer parte dessa nossa comunidade. Então, essa daí foi rapidinha mais uma vez, né? Se você ainda não assistiu às anteriores, volta lá e assiste cada uma das lições, cada um desses conhecimentos que a gente passou anteriormente. Não esquece de complementar, de comentar, de curtir e principalmente de compartilhar com as outras pessoas. Se você já fez tudo isso, aguarde as próximas. Toda semana a gente vai estar liberando pelo menos uma fábula dessa. Você não perde por esperar. Vamos para as próximas fábulas. Vocês são fundamentais para o crescimento desse nosso canal. Eu preciso de cada um de vocês e principalmente que cada um de vocês faça chegar esse conhecimento àquelas pessoas que precisam. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a cada um de vocês. Vamos aguardar a próxima fábula.